Você sabia que tem como hipertrofiar o cérebro para formar novas memórias? Existem algumas doenças que atrofiam o hipocampo, como o Alzheimer, como alguns tipos de demência. Mas será que tem como hipertrofiar o hipocampo para formar novas memórias? Para entender essa resposta, a gente precisa entender uma curiosidade dos taxistas de Londres primeiro. Lá pega mal usar GPS. Então, para você fazer parte de uma frota de taxistas autorizados em Londres, você tem que fazer uma prova, e essa prova você envolve a decorar até 25 mil ruas. É isso mesmo, 25 mil ruas, para poder atuar como um taxista autorizado em Londres. E esse aqui é o recorte do mapa de Londres, onde os taxistas têm que decorar a maioria dessas ruas para poder trabalhar como taxista lá, e para poder passar nessa prova. E lembre que o hipocampo ele está muito envolvido nessa função de formar novas memórias, que é justamente essa função que os taxistas fazem ao decorarem essas 25 mil ruas. E esse aqui é o hipocampo. Aí ele tem uma similaridade muito grande com um cavalo marinho, então dá para você ver que eles fazem bastante correlação entre essas duas imagens. O hipocampo está correlacionado com a formação de novas memórias e ele fica aqui, nessa região mais profunda do lobo temporal, dessa parte lateral aqui da cabeça. E veja que baita chance de rodar um experimento científico, porque você tem uma população que precisa decorar mais de 25 mil ruas. Algum desses cientistas daqui pensou, e se a gente olhasse o cérebro dessas pessoas num estudo? E algum outro desses cientistas pensou, além disso, falou, e se a gente comparar o cérebro das pessoas, dos taxistas que passaram na prova e dos que não passaram? Será que vai ter alguma alteração no hipocampo? Porque eles partiram do pressuposto de que quem passou na prova, aprendeu. E quem não passou, não aprendeu. Então, eles partiram de um pressuposto de plausibilidade biológica. Por quê? Como o aprendizado envolve uma mudança estrutural no cérebro, anatomicamente falando mesmo, aqueles que aprenderam vão ter essa mudança estrutural. Então, será que eles devem ter mudado o cérebro? E olha que resultado incrível. Esse é o resultado do estudo que eles fizeram. E nessa primeira coluna foram os taxistas aprovados e essa os taxistas reprovados, os que não passaram na prova. E aqui é o grupo controle. Antes do estudo, que é essa coluna cinza mais clara, e depois do estudo, depois eles terem passado. E essa coluna cinza mais escura. Olha a diferença do tamanho do hipocampo. Eles hipertrofiaram o hipocampo. Então a conclusão é de que eles tiveram sim uma mudança estrutural no cérebro por ter estudado. E isso é neuroplasticidade. É a mudança estrutural do cérebro, é o nosso cérebro se reconfigurando, formando novos neurônios, novas sinapses, frente a um estímulo, que nesse caso foi ter estudado. E nessa coluna dos que não passaram, olha como a coluna cinza está praticamente do mesmo tamanho da coluna cinza mais escura. Então quer dizer que não teve diferença de tamanho, eles não estudaram com foco suficiente, não houve estímulo suficiente para o cérebro se alterar e formar essas novas memórias. Então sim, tem como hipertrofiar o cérebro através do estudo. Se você gostou, deixa o like, curta, comente, compartilhe, salva e me siga para mais conteúdo assim se você gostar. Tamo junto!